Há este artigo de pesquisa que tem estado em minha mente por anos. Ele mostra que existe um tipo particular de problema onde quanto mais inteligente você é, mais provável é de errar. Então eu pedi ao meu amigo americano Wiley para sair na rua e fazer as perguntas do estudo para as pessoas, para ver se poderíamos replicar suas descobertas. A primeira pergunta do artigo é sobre um estudo fictício sobre creme para a pele. Então, neste estudo inventado, pessoas com erupções cutâneas são designadas para o grupo experimental, onde usam um novo creme por 2 semanas, ou para o grupo de controle, onde não usam nenhum creme por esse mesmo período. E, no final, eles contam quantas erupções melhoraram e quantas pioraram em cada grupo de tratamento. Os resultados estão resumidos na tabela. Então, a pergunta que foi feita aos participantes do estudo foi: o creme melhorou ou piorou a erupção na pele? A pergunta é um pouco complicada porque requer raciocínio proporcional. Acho que melhorou. Melhorou? Então, o que você está olhando bem rápido? Eu vou. Para ser sincero, só estou vendo o tamanho dos números. Se você apenas procurar pelo número maior, bem, esse é o grupo que usou o creme para a pele e a erupção melhorou. Então, esse número é maior do que esse número? Sim. Então você pode concluir que o creme funcionou. Ele melhora as erupções cutâneas? Essa é a resposta intuitiva. Mas se você olhar mais atentamente para os dados e usar o raciocínio proporcional, perceberá que no grupo do creme experimental, cerca de 3 vezes mais pessoas melhoraram do que pioraram. Mas no grupo de controle, cerca de 5 vezes mais pessoas melhoraram do que pioraram. Então, sem o creme, era muito mais provável que sua erupção cutânea melhorasse. Na verdade, é uma conclusão justa dizer que o creme, em média, piorou as erupções cutâneas. O autor principal deste estudo foi Dan Carran. Estou estudando a ciência da comunicação científica. Ele e seus colegas recrutaram uma amostra nacionalmente diversificada de 1.111 americanos para participar. Antes de responder sobre o creme para a pele, cada participante foi questionado para avaliar sua numeracia. E numeracia não é tanto a capacidade de usar matemática complicada, mas realmente de raciocinar bem sobre informações quantitativas. Os scores de numerácia da amostra apresentaram distribuição aproximadamente normal. Agora, se você agrupar todos os participantes por pontuação de numeracia, por exemplo, todos os zeros juntos, todos os uns juntos e assim por diante, qual proporção de cada grupo acertou a questão do creme para a pele? Os resultados são exatamente o que você esperaria. Ah, isso é matemática. É matemática. Em 1/5 das pessoas, que é um número menor, a erupção cutânea piorou. Então o creme para a pele não ajudou. Então não melhorou. Se algo piorou. Quanto maior a pontuação em numeracia, maior a proporção de acertos entre os participantes. Não creio que os números tenham algum significado para mim. Porque eu acho que eu preciso. Eu acho que eu precisaria saber o que é a erupção e qual é o creme que você está me dando. Indivíduos com habilidades numéricas superiores evitaram a resposta intuitiva. Quais são as proporções? Eu não tive ninguém que conseguisse entrar nos números assim. Isso é ótimo. Excelente. Você acertou em cheio. Ok. E determinar corretamente que o creme piorava as erupções cutâneas. O que não é nenhuma grande surpresa. Mas essa versão da questão do creme para a pele foi mostrada apenas para alguns dos participantes. Outro subgrupo viu a mesma tabela, porém com os cabeçalhos das colunas invertidos. Neste caso, o creme para a pele melhorou as erupções cutâneas. Como os grupos de numeracia se saíram nessa versão? Os grupos com maior numeracia tiveram mais chances de acertar a resposta. Mas abaixo de uma pontuação de numeracia de 5, os resultados foram bastante uniformes. Isso pode ser porque, mesmo sem qualquer raciocínio numérico, a maioria das pessoas pode esperar que um creme para a pele melhore uma erupção cutânea, que por acaso é a resposta correta neste caso. Mas o verdadeiro propósito do estudo não era descobrir como a numeracia afeta nossa capacidade de raciocinar com precisão com os dados. Não, era para descobrir se algo mais afeta a nossa capacidade de raciocínio, especificamente a política. Ao analisar os dados do creme para a pele, separando os participantes por suas afiliações políticas autorrelatadas
democratas liberais versus republicanos conservadores, praticamente não há diferença entre os grupos. Todos seguem o mesmo padrão, independente do partido. Isso faz sentido, já que um estudo sobre creme para a pele é o mais apolítico possível. Mas o que os pesquisadores fizeram com a outra metade dos participantes foi o oposto. No lugar de creme para a pele, apresentaram um estudo fictício sobre controle de armas. Os democratas geralmente acreditam que o controle de armas reduz o crime, enquanto os republicanos creem que ele o aumenta, pois tira as armas das mãos dos cidadãos que poderiam prevenir ou dissuadir delitos. Então, em seu estudo inventado, as cidades foram divididas em dois grupos. Aquelas que recentemente promulgaram legislação tornando ilegal portar uma arma de fogo oculta e cidades semelhantes que não tinham tal legislação. No ano seguinte, as taxas de criminalidade foram monitoradas para identificar onde houve aumento e redução, com os resultados resumidos na tabela. Novamente, sem surpresa, é igual ao exemplo do creme para a pele. Claro, houve duas variações, uma onde o controle de armas diminuiu o crime e uma onde aumentou o crime. Agora, se você olhar os resultados por inclinação política, eles pintam uma imagem muito diferente. É óbvio que se há armas em uma cidade, as pessoas começarão a atirar umas nas outras. E você sabe, se você não tem armas e as proíbe, as cidades obviamente vão ter menos crimes nelas. Mas a questão é, você não pode simplesmente proibir as armas e tirá-las das pessoas, sabe? Tipo, isso é meio que como as drogas. Como você chegou a essa conclusão com base nesses números? Quando os republicanos são mostrados a tabela onde a resposta correta é que as leis de controle de armas aumentam o crime, então a precisão melhora com o aumento da numeracia, assim como antes. Mas para os republicanos apresentados a tabela onde o controle de armas reduz o crime, as habilidades numéricas não afetam mais a precisão. Aqueles com pontuação de numeracia de 7 ou 8 são apenas um pouco mais propensos a responder corretamente do que aqueles com pontuação de 0 ou 1. Então, onde o crime melhorou? Como pode haver crimes que foram prevenidos porque as armas eram legais e os crimes que pioraram, que poderiam ter sido outros crimes não relacionados a armas, sabe? E o mesmo é verdade ao contrário para os democratas. A maioria das pessoas nesta amostra reconheceu facilmente que o controle de armas reduziu o crime quando a resposta correta foi apresentada. Mas se os dados mostraram que o controle de armas aumentou o crime, então de repente a numeracia não ajudou. Lembre-se, estes são os mesmos dados em questão do exemplo do creme para a pele. A única diferença é que agora esses dados eles são apresentados em um contexto político. A maior diferença de desempenho está entre os mais numerosos. Eles estão pontuando muito abaixo do esperado. Pessoas com baixa numeracia têm cerca de 25 pontos percentuais menos chance de acertar a resposta se ela for ameaçadora para sua ideologia, do que se for consistente com ela. Por outro lado, pessoas com alta numeracia têm 45% menos chances de acertar a resposta. Em vez de usar sua habilidade matemática para chegar à conclusão correta, eles a aplicam seletivamente para justificar a conclusão em que já acreditavam. Armas ilegais da última vez. Crime ilegal. Sim, quero dizer, eu não teria pensado nisso. Conforme a numeracia aumenta, as pessoas ficam mais divididas quanto à eficácia ou riscos da regulamentação do controle de armas. A mesma coisa com o fraturamento hidráulico, o mesmo ocorre com o aquecimento global. Vemos a polarização condicionada à numeracia. O mesmo efeito é observado ao medir a proficiência de raciocínio das pessoas por outros métodos. Pessoas com alta literacia científica são mais polarizadas do que aquelas com baixa literacia. Pessoas com pensamento aberto e ativo tendem a apresentar maior polarização conforme se tornam mais proficientes nesse tipo de raciocínio. Com base nesses dados, gostaria de investigar e analisar todas as fontes. E claro, existem fontes de fontes, pois as pessoas estão sempre se citando. Portanto, os números não são realmente reais. Parece, mas se eu fosse olhar para isso de forma pragmática, eu diria apenas que o campo de jogo parece bastante equilibrado aqui. Sim? Ok, ótimo. Agora, todos querem acreditar que são racionais, que poderiam mudar suas crenças à luz das evidências.
se você encontrasse evidências sobre uma questão política que você pensasse isso é uma boa evidência, eu fiz minha pesquisa, mas contradizia a sua crença política sobre essa questão. Como você reagiria a isso? Eu me considero um pouco de mente aberta nesse aspecto. Pelo menos esteja aberto para aprender. Se está no papel e é assim que é, eu teria que concordar com isso. Vou ter que lidar com isso. Não posso ser assim, é diferente para mim. O que vejo aqui são pessoas que manterão crenças partidárias, ignorando evidências, enquanto se iludem pensando que chegaram a essas crenças através de consideração independente e sóbria dos fatos. A verdade é que, na maioria das vezes, acreditamos no que acreditamos para nos encaixarmos em nossa tribo. E isso, da maneira mais importante, é altamente racional. Os humanos são criaturas muito sociais, pois durante a maior parte da nossa evolução dependemos uns dos outros para sobreviver. Ser ostracizado do grupo é quase tão ruim quanto cair de um penhasco se questionarmos o status quo. Ao rejeitar o que aqueles ao nosso redor aceitam como verdade, colocamos em risco nosso lugar na sociedade. Cara, eu aprendi que as pessoas não são tão diferentes quanto pensamos que há. Tantas semelhanças entre lados que pensamos não ter nada em comum. Eu participei de reuniões no Zoom do partido oposto e foi meio assustador porque eles soavam exatamente como o meu lado. Isso faz você pensar sobre o que poderíamos realizar se não tivéssemos esse fardo. E eu acho que seria um mundo bem diferente e bastante extraordinário se conseguíssemos descobrir isso. Então, o que fazemos sobre isso? Bem, eu não acho que existe uma solução fácil, mas Kahan identificou alguns ângulos que podem funcionar. Um deles é evitar a retórica partidária. Em vez de falar sobre controle de armas ou mudanças climáticas, evite os termos carregados e concentre-se em políticas locais específicas. Soluções construtivas que fazem sentido de acordo com os dados, sem palavras de ordem que possam provocar pensamento tribal ou demonizar o outro lado. Um exemplo vem do sudeste da Flórida, onde um grupo bipartidário de legisladores se uniu para tomar medidas sobre a elevação do nível do mar. Os planos não discutem se as mudanças climáticas são causadas pelo homem, apenas tratam dos desafios atuais dos residentes. A outra coisa é fomentar uma mentalidade curiosa. Pessoas curiosas pela ciência podem estar mais dispostas a examinar todas as evidências, mesmo as informações inconsistentes, com sua ideologia política. Com o aumento da compreensão científica, geralmente vem o aumento da polarização em tópicos políticos. Mas com o aumento da curiosidade científica, esse mesmo aumento na polarização não é observado. Isso é um começo. Eu não vou afirmar que tenho a solução. Problemas assim provavelmente são tão antigos quanto a humanidade. Eles são apenas muito mais óbvios agora que todos podem postar, tweetar, comentar e basicamente gritar alto neste espaço digital quase infinito. Meu único objetivo é conscientizar as pessoas. As crenças da maioria não são formadas por uma análise cuidadosa dos dados. Isso inclui a mim e provavelmente inclui você. Reconhecer isso é um importante primeiro passo.